Olá a todos, sejam bem-vindos ao De Olho no Mercado. Hoje é 21 de março de 2022 e nós tivemos aí o pregão de segunda-feira. Lembrando que os estudos apresentados não se configuram como recomendação de investimentos, mas têm caráter educacional. No pregão de hoje, o mini índice ele continuou o movimento de alta que já vinha sendo formado desde o pregão do dia 16 de março. Quando a gente olha pelo gráfico de 60 minutos, o gráfico de 1 hora, a gente vê que a tendência havia se formado lá embaixo, quando confirmou esse primeiro pivô. Esse primeiro pivô é como se fosse a primeira onda da tendência, e logo após que rompeu acima da cabeça do pivô, os preços continuaram em super tendência de alta, ou seja, eles fazendo correção na média de 8 períodos. Sempre faz sobe, anda de lado até a média, toca na média, volta a subir, anda de lado, toca na média, volta a subir, anda de lado, toca na média, e agora ele atingiu uma região de resistência, dessa lateralização. Essa região de resistência que já havia sido atingida 2 vezes anteriormente, e a gente sabe que quanto mais vezes há um teste nessa resistência, mais ela fica forte, O teste quer dizer que quando os preços vêm, tentam romper e não conseguem. Então, quanto mais vezes isso acontece, mais forte ele fica. E aí a gente tem que esperar um movimento aí de correção, seja ele uma lateralização ou uma queda, mas dessa vez até a média de 20 períodos. Tá? Os preços, a tendência, ela renova um fôlego na média, de acordo aí com a teoria das ondas de Elliott. A gente tem a formação de ondas no gráfico, tá? E essas ondas elas são formadas tendo como referência a média móvel aritmética de 20 períodos, tá? Essas correções que tem na média de 8 não são consideradas como referência para a formação das ondas de Elliott, tá? Então, isso aí. Agora a gente tem que ver como é que vai os preços se manifestarem. Depois dessa alta contínua, possivelmente a gente vai ter um movimento de correção nessa região de resistência para, se for o caso, romper, tá? O mini dólar ele formou um candle de força muito grande no pregão de hoje, rompendo uma região de suporte que também foi testada outras vezes, e aí formando um candle de força, tá? Dando continuidade também à tendência de baixa que também iniciou no dia 16 de março, De 16 de março começou uma tendência de alta no gráfico de 1 hora no mini índice e a tendência de baixa no gráfico de 1 hora do mini dólar, tá? E aí ele segue em tendência, onde eu resolvi traçar aqui, tentar traçar as ondas de Elliott, onde nós temos aqui a primeira onda, essa onda de extensão, aí a segunda onda é uma onda de correção até a média de 20, e a terceira onda é uma nova onda de extensão, e onde que a gente tem o próximo alvo de Fibonacci em R$ 4,91. Então, a tendência do mini dólar é de queda, tendência de baixa, e onde a tendência foi perfeitamente formada aqui no gráfico de 1 hora, tá? Então o próximo alvo em 4,91. Como a onda 3 ela é maior ainda do que a onda 1, possivelmente os preços não vão parar em 4,91. Aqui nós temos a projeção de 50% desse pivô, a projeção de 61,8, que deve ser o último alvo, na verdade é aqui, ó, 4,82. Esse é o segundo alvo, O primeiro é 4,91 e o segundo é 4,82 aí do dólar, tá? Então essa é a projeção. Olhando as ações que mais caíram no pregão de hoje, o BID11, Banco Inter, formou um candle baixista, Então, a priori, nós temos aqui um setup ponto contínuo. Tá? O setup ponto contínuo ele ocorre quando os preços, eles vêm
Aqui no caso é a tendência de baixa, então eles vêm abaixo da média de 20, fazem correção na média, respeitam a média e voltam a cair. Só que o ideal é que o gráfico diário ele esteja alinhado com o gráfico de 1 hora. Tá? E aqui no gráfico de 1 hora, nós ainda estamos na formação da primeira onda, né, do primeiro pivô de baixa. Tá? Então, é necessário esperar, né? O ideal é esperar. Ó, teve a onda 1, beleza. Esperar a onda 2, correção. E na formação da onda 3, né, que se torna o local mais seguro para se operar, né, entrar aí nesse papel. Tá? Que é quando a tendência de baixa realmente se iniciou no gráfico de 1 hora, né, mostrando, né, que ela vai ser iniciada, né, ao invés de entrar já no rompimento da mínima do candle de hoje, tá? TTN3 também caiu forte, rompeu uma região de suporte. Os preços eles andam de lado, ó, quando eles vêm, fazem um fundo, fazem um topo e aí fazem um fundo do lado, né, eles interrompem esse movimento de queda, fazem uma lateralização e agora eles retomam. Também, né, o ideal é esperar uma correção para a retomada, né, uma onda 2 para a retomada aí de uma onda 3 neste papel, né? Blau 3 também formou a priori um ponto contínuo, né, de venda no gráfico diário, né, mas também é ideal esperar. É claro que é o seguinte, aqui ó, esse movimento de alta, esse candle, ele já pode ser o candle de correção, já pode ser a onda 2, tá? Então se amanhã já vir e romper abaixo, de fato, o setup ponto contínuo no gráfico diário vai estar acionado, né? E a tendência de baixa vai ter se iniciado no gráfico de 1 hora, tá? Então de qualquer forma, né, as duas possibilidades dos dois gráficos estão aí alinhadas. CBAV3 subiu forte no gráfico diário, é simplesmente um movimento de alta, um movimento de expansão, em nenhum contexto de setup, né? No gráfico de 1 hora que nós temos um movimento de expansão, né? Talvez essa onda aqui, ó, né, seja uma onda aí de expansão e aí precisamos esperar a onda de correção para uma nova onda de expansão para pensar numa posição no setup neste papel, tá? PMAN3, a empresa aí de cobre, subiu forte, atingiu uma região de resistência, né, no gráfico diário. Então nenhum setup, nenhum contexto de setup. O ideal é esperar romper, tá? Então quando tem uma região assim, ele está numa lateralização. Então isso é em qualquer gráfico, ó, ele está numa lateralização. Então aqui, ó, o ideal é esperar romper essa região de máxima aqui, ó, em 8,70 e 8,69, 8,70, né? Então em 8,70, se ele romper 8,70, aí espera um pullback, né? Que os preços sobem, aí eles retomam e para depois subir. Então esse é o contexto. E por fim, a NAT3 fez um repique, tá? Não chegou a tocar na média de 2, fez um repique. Eu considero melhor, né, como está muito afastado da média de 20, eu considero melhor esperar um rompimento aqui, ó, deste topo, né? O contexto na qual se insere é o rompimento deste topo, 23,55. E aí depois que romper, lá no gráfico de 1 hora, espera um pullback e a retomada do movimento de alta. Tá? Este é o contexto na qual eu considero o melhor. E por fim, vamos para o mercado americano. O mercado americano rompeu a LTB, né? O SP500 no gráfico diário. Vinha aí numa formação de uma LTB, rompeu. E aí precisa de romper também a média de 200, que está logo acima. Tá? E aí também, se isso aqui, ó, é uma onda 1, a gente precisa esperar essa onda 1 ser formada para formar uma onda 2 de correção, para formar uma onda 3. E aí nessa onda 3 a gente pensa no setup, no contexto da onda 3, tá? O petróleo, ele está subindo e aí já está prestes a atingir a retração de 50% que eu tracei dessa perna de baixa. Né, a gente traça as retrações de Fibonacci da perna de baixa e aí a retração de 50% é a referência. Se subir acima dessa retração é porque ele está retomando a alta,
tá? Se segurar nessa retração e voltar a cair, é porque isso daqui na verdade é uma onda de baixa, tá? Então este é o contexto. E o minério de ferro que está andando de lado, né? Ele perdeu força, está em movimento lateral, sem tendência. Não tenho o que dizer, não tenho o que falar, não tenho o que fazer, tá? Então este aí e para fechar, vamos olhar o ouro aqui. O ouro subiu, bateu lá em 2000, caiu, não segurou na média de 20 e agora está andando de lado, né? Tem que esperar aí para ver esse movimento lateral. Quando o ativo ele entra em movimento lateral, não tem o que fazer, tá? Tem que esperar sair do movimento lateral. Movimento lateral ele deixa de formar ondas. A gente precisa das ondas sendo formadas, dos pivôs, tá? Pra gente projetar alvos de Fibonacci e tudo mais. Então saiu desse contexto, saiu do contexto de tendência, não tem o que fazer, nós não temos como fazer projeção, nem nada. Então a questão é esperar. Então está aí o nosso site, grafistas.com.br, onde a gente fala aqui um pouco, né, sobre os nossos conteúdos, tá? E os nossos planos de assinatura, tá? O plano Grafistas Pro e o plano Grafistas Master, ok? Então esses foram os estudos de hoje. Qualquer dúvida, estou à disposição. Um abraço a todos e, se Deus quiser, até amanhã.